Eu pensava, nossa, mas eu tenho que falar alguma coisa, hein? Era, E eu preciso falar. Eu até sabe tenho como? que falar, mas eu não sei que horas. Como é que eu vou cortar a pessoa pra eu falar? E aí a sessão ia às vezes 3 horas, gente, já atendi por 3 horas no início. Meu E Deus. várias pessoas, e várias vezes. Imagina, como é que faz o É, stop? é o Olha aí as treinamento, não dificuldades tem jeito. diferentes, né? Mas, Não doutora tem. Gisele e doutora Carla, eu vou falar, minha família, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Estamos. A minha família fala muito, assim, e a família do meu marido é um evento em cada momento. Então, assim, a minha sogra já sabe, quando eles falam muito, eu faço assim. Lá eu levanto a mão, assim, gente, aí ela assim, gente, deixa ela falar. Assim, então eu espero, acho que é costume mesmo, até no grupo de mulheres da igreja, eu lidero um grupo de mulheres da igreja, então assim, eu deixo elas falarem, grupo de conexão, elas falam, 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 eu fico, meu momento eu sei que vai chegar a hora certa, mas eu preciso assim, ouvir, enquanto elas estão ouvindo, meu cérebro tá aqui, ó, tá raciocinando, tá, mas eu acho que é costume, porque gente, eu tenho que levantar a mão para falar na família, assim, tipo, é muito estranho isso, mas foi também um aprendizado, porque eu era muito faladeira e acho que na adolescência eu falar demais às vezes dá uma errada. Você fala até demais, assim. Foi, acho que amadurecendo mesmo, assim. Acho que eu falava demais e falava as coisas erradas, não sei, assim. Acho que foi isso. Interessante, né? Na minha família é Interessante. uma guerra para ver quem é que para de falar primeiro, porque todo mundo fala toda hora em cima um do outro, uma confusão, né? Agora eu tô aprendendo, A né? minha família também, tá? Meu marido diz, eu falo baixo, geralmente até dando aula eu falo baixo com os meus alunos, né? Mas meu marido fala assim, Gisele, quando a sua família, vocês se encontram, vocês não falam, parece que vocês estão brigando, fala muito alto. E você fala alto também. Eu falei, claro, se eu não falar alto, eu não vou ser ouvida. Então eu tenho que me adaptar ao meio, aí eu falo alto também, eu vou na leva. Eu Aí ele, na... mas isso não é só normal, né? Você não fala alto, mas perto deles, para mim, se eu falar baixo, eu não vou ser ouvida, É não. a sobrevivência, né, Gisele? Desenvolve mecanismo de defesa ali, eu preciso falar. Então, mas eu gosto mesmo, não sei se o barulho incomoda vocês, mas eu gosto muito da paz e do silêncio. Quem está Olha que chegando? A interessante, né? Kátia, Kátia, Carmen. Carmen, Carmen, saudade tô de você, Carmen. vendo. Olha que benção. Deixa eu colocar aqui que eu gosto dos views. Galeria, isso aí. Tô vendo aqui, Rafael, né, tá conosco, sempre presente. Doutora Carmen, né? Muito bem, que benção. Todas essas pessoas que estão aqui conosco, fiquem muito à vontade. Eu vi a doutora, olha só, eu tô falando doutor porque todo mundo aqui tem essa possibilidade já instaurada no ser, né? Se você está aqui é porque esse título te pertence. Então, ó, doutora Kátia, doutora Giovana, doutora Liliane, doutora Elaine, né? Sim, além da doutora Carmen, do doutor Rafael, que estão aqui, da doutora Carla e da doutora Gisele. É interessante. Câmera aberta, né? Porque nós temos muito mais aqui que ainda não estão com as suas câmeras abertas, mas que podem aí dizer um oizinho para nós lá no chat, interagir. A gente vai tentar ler. O que que você acha, doutora Carla? A gente esperar um momentinho para ler de vez em quando que está lá no chat. O que que você acha? Ótimo, Fique à vontade, maravilhoso. então. Quanto mais dinâmico é Maravilha. melhor, né? Fica mais agradável, o relacionamento é mais estreito, uma conexão maior. Isso aí. Então, é Todo mundo bom. tem direito, né, de ser ouvido. Precisamos ser ouvidos. Nós paramos na página 272, fazendo uma recapitulação muito breve, né? Nós estivemos falando, boa noite a todos que estão lá também falando boa noite para nós na plataforma, né? Ali, boa noite a todos. Que coisa mais maravilhosa estarmos juntos. Boa noite, que o Senhor conduza esse momento de aprendizado, né? A nossa frase, que é o nosso slogan aqui do GEAP, é que nós visitamos bons textos, né? Mas fazemos da Bíblia a nossa morada. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos fazer um dia um estudo voltado para a palavra aqui, que também é muito bem-vindo. Então, nós podemos fazer tudo isso.
apesar de que nós, como cristãos, queremos, né, que o estudo da palavra de Deus seja para nós vida. E se a vida é igual água, é igual pão, eu preciso todo dia, todo dia, todo dia. Eu não dependo do grupo para isso, né? Eu tenho a minha comunhão com Deus. Mas em grupo também é muito bom. Maravilhoso, né? Comunhão. E na página 72 que nós paramos, lemos bastante, né? A leitura foi feita pelo doutor e futuro doutor, né? Pastor José Ricardo, hoje não está aqui. Está sim, está ali, ó. E aí, foi lida para nós, né? E a graça de Deus vai nos ajudando a compreender os textos, né, desses homens que tinham muito conhecimento, né? Mas às vezes faltava o conhecimento da graça, da misericórdia de Deus. E esse nós temos, né, abundantemente na nossa vida. E aí nós começamos vendo uma recordação de um autor, né, da literatura, que é muito famoso. Quem aí quiser ou já fez essa pesquisa sobre ele, Goethe, né? Alguns vão chamar de Goethe, que é uma leitura como se fosse no inglês, né? E Freud recebeu uma vez, antes de morrer, o último prêmio que ele recebeu em vida foi o prêmio Goethe, com o nome do autor. Uhum. E uma das frases célebres de Freud, quando ele foi receber esse último prêmio, estava no final da vida dele, já estava com câncer de boca, né? E laringe, ele usava uma prótese muito que machucava, né? Era muito arcaica naquele tempo, né? Porque ele perdeu parte do palato, perdeu parte da estrutura da mandíbula, então ele usava, e aquilo doía muito, e no final da vida aquilo incomodava, sangrava, enfim, tinha muita dor, ele vivia de morfina. E aí, ele disse uma frase, perguntaram assim para ele, Freud, o que você vai deixar aí para a posteridade? Deixa uma frase aí para as pessoas e tal, quando ele recebeu esse prêmio Goethe. E aí, ele disse assim, o foco da vida de todo ser humano é trabalhar e amar. E o neurótico não consegue fazer as duas coisas. Que interessante, né? E é muito verdade, né? Ou vai amar demais, ou vai trabalhar demais, né? Ou vai trabalhar de menos, ou vai amar de menos. Nunca há um equilíbrio na vida, né, do neurótico, vamos dizer assim, né? Isso é muito interessante. E aí nós vimos a recordação de infância de Goethe, em que ele lembra que estava atirando louças da família, né, pela janela. A motivação, e depois Freud vai começar a trabalhar sobre essa motivação, mas ao longo ele vai ter alguns vizinhos, não é isso? Que vão virar para ele e ficar motivando ele a jogar. Então, esses vizinhos vão falar, bis, né? Joga, continua, e ele continua atirando as louças pela janela. E aí Freud começou a investigar o que motivou ele a ter esse ato, e ele compara esse ato ao relato de outros pacientes, não é isso? Que também atiraram coisas pela janela num momento específico da vida que eram crianças. E ele vai fazer essa ligação e é muito interessante, muito mesmo. Nós vamos continuar a leitura a partir da página 272, mas eu gostaria de ver com vocês, até com. Gente, no PDF, não sei se é a mesma página, o José Ricardo que leu no PDF, você se Página lembra de 7. página 7 no Isso, PDF? no PDF, página 7. Pelo menos o Maravilha, meu aqui. muito obrigada, doutora Carla. Último E eu parágrafo. Isso, eu vou deixar aqui para vocês no grupo novamente o texto. Se alguém está chegando agora e não tem, deixa eu só encontrá-lo aqui. E aí vou deixar para vocês. Enquanto isso, nós vamos começando aí, né, com a nossa perguntinha muito, muito importante. Quem gostaria de ler para nós hoje? A gente pode escolher, não?
Se, né, for a possibilidade de um voluntário, Por livre e espontânea pressão, assim, isso. de repente? O texto tá aí, gente, o título do texto é tão lindo. Vocês não têm depois, né? Quem quiser comentar alguma coisa para falar sobre esse título, é Uma Recordação de Infância em Poesia e Verdade, porque Goethe era poeta, né? Eu sou muito suspeita, né? Que a minha área é letras, né? Então eu gosto muito. Mas, assim, interessante, né? Em poesia e verdade. Que verdade é essa que Freud está falando aqui, né? Interessante mesmo. Aí nós vamos ver depois que esse título é um título que o próprio Goethe deu para o texto dele. Nós estamos chegando lá, nós estamos bem pertinho de descobrir algo parecido aí. Alguém gostaria de ler, assim, involuntário, voluntário mesmo, por enquanto? Eu posso ler, então. Hoje eu estou Por falando, meu favor, Deus do muito céu, que obrigada. horror. Então, por favor, pode iniciar, para nós essa leitura aí preciosa. Só me ajudem onde parou, é com essa declaração, é isso? Eu acho que nós Foi paramos em. o menino que destrói? Ou pode-se, então, formar a opinião? Uai, eu estou na mesma página que vocês. O menino que destrói a louça? Ah, tá. Não, eu acho que a gente leu mais. O prazer de quebrar em coisas que. Pode ler o prazer em quebrar e com coisas quebradas. Acho que começa aí, não. Esse aí é um parágrafo depois de o menino que destrói a Ah, então louça. vamos ler o menino, que aí a partir daí acho que dá para retomar alguma coisa assim. Tá bom. O menino que destrói a louça sabe que está fazendo algo ruim, pelo qual os adultos o repreenderão. E, se esse conhecimento não o refreia, provavelmente há um rancor contra os pais que deve ser satisfeito. Ele quer mostrar-se mal. O prazer em quebrar e com coisas quebradas seria também satisfeito se o menino apenas arremessasse ao chão os objetos frágeis. Nisso, faria sem explicação o lançamento para fora, através da janela. Esse para fora, no entanto, parece ser parte essencial da ação mágica, tendo origem no sentido oculto da mesma. A nova criança deve ser levada embora, possivelmente pela janela, porque veio pela janela. Toda ação equivaleria, desse modo, à reação verbal já nossa conhecida, de uma criança que, ao ser informada que a cegonha lhe trouxera um irmãozinho. Diga para levar ele de volta, foi sua resposta. Ao mesmo tempo, não ignoramos como é arriscado, sem falar das incertezas internas, basear a interpretação de um ato infantil numa única analogia. Por isso, retive durante anos minha concepção da ligeira cena de poesia e liberdade. Um dia, veio-me um paciente que iniciou a análise com as seguintes afirmações registradas literalmente. Sou o mais velho de 8 ou 9 irmãos. Uma de minhas primeiras recordações é de meu pai contando, sorridente, sentado em sua cama, de pijamas, que eu havia ganhado um irmão. Na época, eu tinha 3 anos e 9 meses. É a diferença de idade entre mim e meu irmão seguinte. E sei que, numa ocasião, pouco tempo depois, ou foi um ano antes, joguei pela janela na rua vários objetos, escovas, ou foi somente uma escova, sapatos e outras coisas. Tenho outra lembrança, ainda anterior a essa. Quando tinha 2 anos, eu e meus pais pernoitamos num quarto de hotel em Linz, o caminho do, acho que é Salkemengurt, eu acho que é isso. Eu estava tão inquieto durante a noite, fazendo tamanho barulho, que meu pai teve que bater em mim. Com essa declaração, desapareceram-me quais dúvidas. Quando, numa situação analítica, duas coisas são apresentadas, uma logo após a outra, como num só fôlego, devemos interpretar essa proximidade como uma relação. Era como se... Liliane, só um minutinho. Tá. Deixa eu só ler as duas notas de rodapé
que seguem nessa página. A 2 é um erro momentâneo de natureza singular. Não é de excluir que já seja causado pela tendência de eliminar o irmão, né? E a 3 que tá assim, logo depois, ou foi um ano antes. Essa dúvida que solapa em forma de resistência o ponto essencial da informação foi logo depois retirada espontaneamente pelo paciente. Então, ele fez aí umas anotações. Ah, tá, no meu texto não tem, eu acho que, não sei. Enfim, era como se o paciente tivesse dito, porque soube que ganhei um irmão, joguei depois aqueles objetos na rua, o lançamento das escovas, sapatos e etc. Deve ser percebido como reação ao nascimento do irmão. Também não é algo adverso que os objetos lançados fora, nesse caso, não tenham sido pratos, mas outras coisas, provavelmente as que o garoto podia alcançar. O arremesso para fora, para a rua, pela janela, demonstrava ser o elemento essencial na ação. O prazer em quebrar e fazer ruído e o tipo de objetos em que a execução é consumada revelam-se como algo inconstante e inessencial. Naturalmente, a exigência de haver uma relação vale também para a terceira recordação infantil do paciente, que, embora seja mais antiga, é colocada no fim da pequena série. É fácil preenchê-la. Entendemos que o menino de 2 anos mostrava-se tão inquieto porque não podia tolerar que os pais ficassem juntos na cama durante a viagem. Durante a viagem, era provavelmente impossível não deixá-lo presenciar isso. Dos sentimentos que agitaram então o pequenino, ciumento, ficou a amargura em relação às mulheres, que teve por consequência uma duradoura perturbação de seu desenvolvimento amoroso. Quando, Pode após... parar aí, por favor. Olha só, gente, as coisas começam a se desenrolar, né? Como nós conseguimos adiantar a nossa leitura, nós temos ainda um tempinho para conseguir, e depois são poucas páginas, né? Olha que interessante. Paciente vai revelar a mesma coisa que Goethe fez. Jogou as coisas pela janela. E aí Freud vai trazer no meio da interpretação que a associação com a chegada da cegonha pela janela pode ter sido a motivação da criança querer atirar as coisas pela janela. Começando por aí. E aí, gente, mas e hoje que as crianças não têm mais o mito da cegonha? As pessoas não falam mais de cegonha, podem falar outra coisa. Ah, tem uma sementinha, mas não costumam falar sobre cegonha. E as crianças continuam atirando as coisas pela janela. O que vocês acham aí, hein? Por que vocês acham que essa interpretação de Freud ela é válida? José Ricardo está com a mão levantada. Oi, boa noite, irmãos. Boa noite. Eu queria só fazer uma colocação, mas na verdade é algo que aconteceu com um rapaz que eu conheço ele desde que ele nasceu, hoje ele está com 17 anos, só que ele não joga as coisas pela janela, mas ele dá soco na parede na escola. E isso aconteceu essa semana aqui onde eu moro, eu moro fora do Brasil, e o pai me ligou, e eles eram da nossa igreja. E esse garoto, ele está com 17 anos hoje, e ele está tendo uma revolta muito grande, está vivendo um problema bem, bem difícil. E essa foi 2 dias atrás, na verdade. Ele foi para a escola, e quando ele chegou lá, ele teve uma revolta, e isso acontece na casa, não tem hora para acontecer, e ele, em vez de, ele não pegou ninguém, não bateu em ninguém, mas ele deu um murro na parede. E foi para a diretoria, enfim, teve todo aquele processo. Ele teve que ir para casa e agora a escola está requerendo dos pais um parecer psiquiátrico dele. Então, eu queria colocar essa questão. Por exemplo, o texto que nós estudamos são pessoas que jogaram as coisas pela janela.
Esse rapaz hoje, ele não joga pela janela, mas ele tem vontade de agredir as pessoas. Como ele não fez com ninguém, ele agride a si próprio, né? Porque bate numa parede. Mas, enfim, eu queria colocar esse ponto, porque o problema existe, né? Ele é o irmão mais velho, ele tem um irmão que são 3 anos mais novo que ele, e desde que esse irmão chegou, esse rapaz hoje ele vive esse problema. O pai dele aqui, eu moro nos Estados Unidos, o pai dele fez um trabalho com ele psicológico em clínicas aqui, gastou uma média de US$ 25.000 para poder trabalhar o cérebro dele, as emoções e tudo. Isso há uns 10 anos atrás. E infelizmente não deu resultado, e esse rapaz hoje está com 17 anos e ele tem se aproximado de mim para ver se eu posso ajudá-lo. Eu só queria colocar essa situação. Que interessante, hein? Então, esse rapaz começou a desenvolver um comportamento agressivo desde que o irmãozinho chegou. É isso? Exatamente. Desde que o irmão chegou, e eu conheço os pais desde que eles chegaram aqui nos Estados Unidos. Depois veio o primeiro filho, eu estava com eles sempre, e depois veio o segundo filho, e desde que veio o segundo filho, o irmãozinho, né, no caso, ele começou a desencadear isso. Olha Entendeu? só. Muito obrigada sempre pela participação, José Ricardo. Gente, olha que interessante. A criança desenvolveu uma agressividade, o pai levou até determinados lugares para que isso fosse trabalhado, mas faltou o essencial, trabalhar a família. Porque a revolta da criança não é contra o irmãozinho que chegou, exatamente, né? Mas contra o que a família se tornou após a chegada desse irmão. É a perda do ambiente favorável que agora se tornou desfavorável a ele. E como somente o analista dessa família vai conseguir entender, né? Como foi que um ambiente bom passou a ser privado dele e agora ele está reagindo, né? Ele reagiu esmurrando a parede. Será quem que ele gostaria de esmurrar? Quem é essa pessoa em quem ele gostaria de descontar a ira que ele está sentindo, né? A neurociência vai dizer que o contrário da falta de afeto não vamos dizer assim, você deixar de amar ou ficar mal. O contrário da falta de afeto é a ira. E o contrário da falta de cuidados ambientais é o pânico. Isso é a neurociência que vai dizer, né? Então, olha que interessante quando nós vimos um adolescente, ele continua, talvez agora já tenha um transtorno desenvolvendo, né, um TOD ou um transtorno de conduta, que veio lá daquela época e que não foi devidamente tratado, né? Olha que importância desse texto que a gente está lendo, né? E aqui Freud não analisava crianças, são pessoas adultas, né? O único caso infantil em que Freud teve participação foi o caso Hans, que não foi ele quem analisou diretamente, foi o pai do Hans, né? E ele foi o supervisor, vamos dizer assim, do pai do Hans para que ele analisasse o próprio filho, né? Ajudasse como terapeuta ali do próprio filho. Freud não analisava crianças, mas ele analisava a criança que estava dentro do adulto. E dentro desses adultos aqui. E sobre a questão da cegonha, vocês acham que essa análise é uma análise que pode ser feita hoje? A interpretação de Freud, vocês acham que às vezes pode ser subjetiva? O que significa lançar pela janela? É só porque a cegonha vem de lá e eu estou devolvendo meu irmão para a cegonha? O que vocês acham que pode ser? É, eu penso que Freud não tinha imaginado, é impressionante. Ele trouxe muita significação para muitas coisas e no período dele foi muito útil. Fez sentido
Mas hoje a percepção é outra, né? Então, eu tenho até que tomar cuidado com o que eu falo, porque tem audições aqui também. Uhum. Mas o que acontece é que esse jogar fora é colocar energia para fora. Então, pode ter uma colocação que naquele momento foi cabível, mas esse esmurrar, descartar energia, foi aplicável e entendível. Mas hoje o significado pode ser entendido de outras formas. Olha só, né? Então, ele fez uma análise e teve uma interpretação cultural que fazia parte da época. Interessantíssimo. E de como ele conseguia olhar. Como ele compartilhou isso conosco através dos escritos, ficou registrado, né? Mas será que essas interpretações, às vezes, que nós fazemos gerais, sabe essas interpretações gerais, assim? Ah, isso é isso. Isso é que parece com isso. Com certeza, fulano é tal coisa, né? Será que essa validade, ela é tão preciosa assim? Ou seja, será que eu estou dentro da psicanálise? Será que essa interpretação ela não pode mudar daqui a um tempo? Ela pode variar de acordo com a cultura? Então, será que a interpretação não é única? Por mais que as histórias sejam muito parecidas, o que vocês acham? Gisele, eu acho que muda a cultura, mas o sentimento de que aquela coisa, um irmão, entre aspas, aquela coisa, apareceu de repente e tirou a minha ordem, a minha rotina, tirou a minha atenção, atenção de mim. Eu me olho como filha mais velha que veio uma segunda. Então, em alguns casos, pode ser que a raiva se manifeste jogando algo porque realmente despende uma energia boa, né? É igual quando a gente fala que a criança deveria fazer um esporte e naquele momento, às vezes, que a mãe está cuidando do bebê, você tem um tempo de dar atenção para o mais velho e daqui a pouco, naquela rotina, tirá-lo para uma escolinha, para uma natação, para que aquela criança se canse um pouco e quando ela voltar, algumas tarefas já estão organizadas para ela ser recebida também. Então, eu entendo que a tensão de lá e para cá, para os nossos dias, é a mesma. É a maneira que a gente foca ou percebe que ali tem uma tensão, porque pode ser revelada no choro. Essa criança pode demonstrar uma irritação e um choro contínuo, que canse a família toda, porque está dando atenção para um novo ser que está ali, que demanda mais cuidados, aquele mais velhinho já está encaixado numa rotina, já entende algumas coisas. O novo está todo mundo descobrindo, está entendendo como que se processa, e a atenção está voltada para um e deixou de voltar para o outro. Agora há pouco, a coisa de um mês, uma família conhecida chegou com filho, nora, uma criança de 3 anos e um bebê de 3 meses. Os pais, por estarem vivendo nos Estados Unidos, estão tentando adaptá-lo, o mais velho, ao Brasil. O tempo aqui é mais quente e colocaram ele aqui em Vila Velha numa escola bilíngue, para ele ter contato com o português. Aí a avó me relatou que a criança está chorando muito, está chegando em casa muito irritada. Aí eu sugeri que eles tivessem um momento
na praia, um momento de lazer com essa criança, para ela sentir que a atenção foi retomada para ele, horas com a mãe, horas com o pai. Mesmo que eles quisessem adaptá-lo ao português, para que ele conhecesse a nossa língua, a língua dos avós e do pai, porque a mãe é americana, que eles querem que a criança conviva com a nossa língua, mesmo morando nos Estados Unidos, eu falei que estava um pouco demais para a fase tenra dele, estava exigindo um pouco demais. Um bebê novo, a mudança para o Brasil de férias e colocá-lo numa escola exige uma adaptação. Olha quantas questões se processaram na cabeça desse. Para mim, ele também é um bebê. Aí eu falei, procura dar muito afeto, um tempo de qualidade, horas com o pai. Inclusive, a mãe está entregando finalização de cursos, está entregando material de um mestrado, senta algumas horas para trabalhar o máximo que ela pode das férias, e o pai veio e chamaram ele para trabalhar, ele está de home office. Eu falei, gente, não tá, a atenção está muito dividida, está ficando muito para a avó, que contratou alguém, mas a avó não está no dia a dia, apesar dele conhecer, Recording ela in não progress. no dia a dia. Então, assim, achei que foi uma história que essa criança não jogou nada pela janela, mas ela está chorando constantemente a manhã toda e a tarde toda. É uma forma dele estar mandando um recadinho, um recadão. E é um super recado, né? Porque a linguagem da criança pequena é o choro, É o né? choro. E essa linguagem vai se manifestar e a criança precisa ser ouvida, entendida, né? E esse choro, ele pode permanecer no adulto caso esse choro não seja elaborado, não seja transformado em outra linguagem, a linguagem verbal. Muitos adultos são fixados na fase infantil e também no choro. Então, resolvem todas as situações chorando, até porque não conseguiram processar, né, a fase da linguagem do choro para a fase da linguagem verbalizada. Então, chorar é o primeiro recurso da criança pequena, né? Algumas pessoas vão dizer: ah, mas o adulto não chora? Sim, o adulto vai chorar, mas ele também vai tentar verbalizar, dizer, né? Pedir, falar, mas quando eu não consigo, esse choro ele vai precisar primeiro ser visto por alguém e depois ser elaborado, né? Quer dizer que foi muito choro que foi negligenciado. Olha que interessantíssimo aí que a doutora Cíntia colocou para nós, né? De maneira muito maravilhosa. Que exemplo de uma criancinha que aí estão perguntando quantos anos essa criança tem. Acho que 3 anos. Nossa, eu ia falar 3 anos, olha só. E a história também aqui, né? Se passam aí em 3, 4 aninhos. É uma fase muito crítica. Olha o tanto de carga. Ele está dizendo assim: eu só quero ser uma criança que tem o meu colinho de volta. E eu não quero o colo da avó, de tia, da escola, não, não, eu quero meu pai e a minha mãe. E olha só, os pais às vezes nem percebem, mas é tão conveniente que eles estivessem na escola enquanto a mãe está terminando o mestrado, o pai voltou para um trabalho e não sei quem está fazendo não sei o quê, né? Mas para o mundo da criança, né? E aí? Ai, mas às vezes as pessoas falam, meu filho faz muita coisa. Tá sempre ocupado, tem muitas tarefas, mas com orgulho. Faz não sei o quê, faz natação, faz inglês, faz. Aí a gente pode perguntar assim: que horas que ele vive? Que horas que é a vida, né? Algumas pessoas costumam dizer também, você pergunta assim: como é que tá a vida? Aí a pessoa, nossa, correria, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo outro. Aí a gente retorna a pergunta, né? Como é que tá a vida?
porque nós estamos nos medindo pelo fazer e estamos impondo isso às crianças também. E desde sempre, não é desde agora. Não é o mundo moderno que está fazendo isso, né? É desde sempre isso acontece, né? Enxergar as crianças dessa maneira, pensar as crianças, muito interessante. E eu tenho mais uma pergunta ainda daqui, doutora Carla, gostaria de fazer uma colocação? Não, vou ficar só observando agora. Quero ouvir mais os nossos colegas. Tudo bem. Também a doutora Carla está aqui o tempo todo atenta, né, nos microfones, comentários, nas pessoas, então isso também demanda para nós, né? E aí ele trouxe mais uma questão, gente. O menino que viajou com os pais e viu os pais dormindo na caminha. E depois o pai vai contar para ele o quê? Todo feliz de pijama, sentado, não é assim que ele lembra? Você vai ganhar um irmão. Quem é o primeiro amor da vida de qualquer ser humano? Conta para mim. Qualquer um, não precisa nem se perguntar a identidade. Qual o primeiro entrelaçamento? A doutora Cintia colocou lá, ó, Aniele, a mãe, Rafael, a mãe, no chat, né? Não precisa nem correr, né, gente? Sinto muito pelo papai, mas o primeiro lugar em que a criança tem esse lugar aí de. Primeiro, a dependência absoluta é o primeiro ambiente da criança, é tudo que a criança precisa, e é o primeiro lugar. Eu falo assim que o sinônimo de uma criança toda feliz e um ambiente suficientemente bom é a mãe exausta, cansada, e aquela criança feliz da vida, aquela criança malinha, que você pega, tá rindo, tá rindo, tá rindo. Mas você olha para a mãe, coitada, doida para tomar um banho, né? Doida para fazer o número 2, ninguém tem ninguém para segurar, a criança não quer ficar com ninguém, só com ela. E quando ela consegue entrar, ele tá um pouquinho maiorzinho, já bate na porta, né? Mãe, você tá fazendo o quê aí? Tipo assim, me carrega também para fazer o número 2 junto com vocês, para eu segurar na mãozinha, né? Porque a criança, ela é obcecada pela mãe. E é interessantíssimo isso, porque isso é natural, foi assim que o Senhor aprove que fosse, e isso precisa ir aos pouquinhos na vida da criança, sendo, né, esse elo tão forte vai ser depois espalhado para as outras pessoas também. Não quer dizer que vai perder o vínculo, mas esse vínculo vai ser dividido com os demais, se a mamãe conseguir se fazer desnecessária durante os anos que vão se passando, né? E aí é outra história para a gente comentar depois. Mas pensa aí, ele viu o papai e a mamãe deitados na cama. E aí Freud vai interpretar que ele se sentiu traído pela mãe. Tipo assim, olha ela, traidora, né? Tá lá, ó. Podia estar comigo, mas tá com ele deitado lá. Ou seja, a criança, ela quer objeto de apego, né? O papai tá ali com a sua esposa, mas a criança tá assim, meu objeto de apego tá lá, ó, né? Segundo a visão freudiana. Ele tá lá com o papai, e agora eu vou ganhar um irmão, ou seja, eu tô sendo trocado, né? E aí Freud vai dizer que isso atrapalhou o desenvolvimento amoroso dele. Gente, eu vou trazer uma coisa para vocês pensarem agora, para depois eu vou continuar lendo. Vocês pensarem, depois vocês podem trazer algumas conjecturas, aí nós vamos ler mais um pouquinho, e vocês podem trazer o que vocês quiserem, é para vocês pensarem. Um dia, um rapaz veio com a seguinte queixa: eu não consigo namorar mais de 6 meses uma moça. Aí por quê? O que aconteceu, né? Para resumir, ele viu, os pais se separaram, ele era bem pequeno, com 3, 4 anos. Gente, tem alguma criança chorando lá na rua, mas eu tô com a janela aberta e vocês devem estar ouvindo, né? Eu vou Tá fechar dando já para já. ouvir, não, doutor? Ah, não? Ah, então tá bom. E aí, talvez, né, vocês ouviram, a criancinha tá chorando, ela tá de lá, perguntar o que aconteceu. E aí,
esse rapaz veio com essa queixa. Ele disse assim: minha mãe terminou, eu e meu pai separaram. E aí, quando meu pai se separou da minha mãe, eu achei que ela ia ficar só comigo. Mas logo ela arrumou um namorado e levou-la para casa. E quando eu vi ela com esse namorado, que ele entrou na nossa casa e ela apresentou ao tio fulano. Ele falou que ele lembra da cena e tá bom. Aí ficaram lá e ele achou assim, uma hora ele vai embora, né? Mas quando ela despediu dele na caminha dele e foi pro quarto e levou o namorado pro quarto também, ele falou que aquilo ali, ele não dormiu. Ele disse que devia ter uns 5 ou 6 anos. Ele não dormiu, ele falou a noite inteira. E ele bateu na porta e ninguém ouviu, voltou para a caminha. E ele falou assim: aquilo me atormentava por dias. Eu tinha raiva. Quando ele chegava, eu queria fazer de tudo para tirar ele de dentro de casa. Assim, ele ficava imaginando ele. E é quando a mãe falava assim: ah, o tio não vai vir hoje não. Aí ele ficava todo feliz. E depois de um tempo, ele foi crescendo, né? Ele falou que a mãe teve outros namorados. E ele foi crescendo. E quando chegou na fase adulta, ele não conseguia estar com uma moça por mais de 6 meses. Ele mesmo terminava, ele falou que ele terminava com ela. E aí, daqui a pouco, ele tava, trocava, ficava com outra moça. Vou ligar o radar de todos os 007, né? Para a gente continuar lendo aqui e vocês pensando aí, conjecturando aí, né? O que pode ter influenciado, né? Claro que são conjecturas, mas assim, para a gente pensar as possibilidades de interpretação. O que pode estar acontecendo com esse rapaz que com 6 meses já está se desprendendo? Ele falou que por que que ele foi procurar a análise? Ah, tá. E para finalizar, porque ele estava gostando muito de uma moça, já estava 5 meses com ela e ele não queria se separar dela. Mas ele já sabia, já estava se movimentando para terminar. Mas ele queria vencer isso. Todas as anteirinhas estão ligadas? Vamos, vamos continuar a leitura, quem sabe traz alguma coisa para nós, né? Para a gente tentar entender aí o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo, né? Ou o que poderia estar acontecendo na vida desse rapaz. Por favor, Liliane. Quando, após essas duas observações, manifestei expectativa em encontro da sociedade psicanalítica, de que eventos dessa espécie não seriam raros na vida de crianças pequenas. A doutora Van Hogg Helmut colocou à minha disposição duas observações que aqui reproduzo. Com aproximadamente 3 meses e meio de idade, o pequeno Eric, muito... 3 anos. Desculpa, Uhum. com aproximadamente 3 meses e meio de idade, está escrito. O pequeno Eric, Ah, é verdade, gente. O PDF vem com 3 meses e meio, tá? Mas tá, a gente depois, quando eu fui ler esse texto pela primeira vez, nós chegamos à conclusão de que eles depois ajustaram, ó, aqui no meu ele fala 3 anos e meio de idade. Aí depois ele vai falar com 3 anos e 4 meses. Então ele vai trazer ela vai trazer uma sequência aqui, depois a gente discute se vocês acham que é 3 meses ou 3 anos mesmo. Mas assim, que recordação é essa, né? Aqui para mim tá 3 anos, aí para você tá 3 meses, não é isso? Então tá bom, pode continuar, por favor. então, com aproximadamente 3 meses e meio de idade, o pequeno Eric, muito de repente, adquiriu o hábito de jogar pela janela tudo que não lhe agradava. Ele fazia isso também com os objetos que não estavam em seu caminho, nem lhe diziam respeito. Justamente no aniversário do pai, quando tinha 3 anos e 4 meses e meio, jogou ele na rua um pesado rolo de massas, que num instante havia pegado na cozinha e arrastado até o quarto, de uma janela do apartamento situado no terceiro andar. Alguns dias depois, fez o mesmo com o pilão
e depois com um par de pesadas botas de montanha do pai, que antes precisou retirar da caixa. Naquele tempo, a mãe, no 7º ou 8º mês de sua gravidez, teve um false caution, um aborto, após a qual o menino ficou como que mudado, tranquilo e afetuoso. No 5º ou 6º mês, ele dizia à mãe: Mamãe, vou pular na sua barriga. Ou, Mamãe, vou empurrar para dentro de sua barriga. E pouco antes da false coche, em outubro, se vou mesmo ter um irmão, pelo menos só depois do Natal. Uma moça de Gente, 19... um minutinho aí, por favor, Liliane. Que interessante isso, gente. Vocês querem fazer algum comentário desse primeiro relato? Se vocês não quiserem, nós podemos ler o segundo relato e depois vocês podem comentar o que vocês desejarem. Mas olha só em essa fala, hein? Se eu vou ter um irmão, então que seja depois do Natal, né? Meu Por Deus. favor. Uma moça de 19 anos relata espontaneamente a sua mais remota lembrança infantil. Vejo uma garota horrivelmente mal educada debaixo da mesa da sala de jantar, a ponto de sair engatinhando. Sobre a mesa está minha xícara de café. Ainda vejo nitidamente o desenho da porcelana, que, no momento em que a vovó entrava na sala, eu queria lançar pela janela. O fato é que ninguém estava se incomodando comigo, e nesse meio tempo havia se formado uma pele no café, algo que eu detestava e ainda hoje detesto. Nesse dia nascera meu irmão, 2 anos e meio mais jovem que eu, e por isso ninguém tinha tempo para mim. Sempre me contam que naquele dia eu estava insuportável. Ao meio-dia, derrubei da mesa o copo preferido de papai. Várias vezes sujei minha roupa e estive de péssimo humor da manhã até a noite. Em minha raiva, destruí também a boneca com quem tomava banho. Esses 2 casos mal necessitam de comentário. Eles confirmam, sem maior esforço analítico, que a amargura da criança, quanto ao surgimento próximo ou já acontecido de um rival, manifesta-se no arremesso de objetos para fora de casa e em outros atos de grosseria e destrutividade. No primeiro caso, os objetos pesados provavelmente simbolizam a mãe mesma, contra a qual se dirige a cólera do menino, enquanto a nova criança ainda não aparece. O garoto de 3 anos e meio sabe da gravidez da mãe e não tem dúvida de que ela abriga no ventre uma criança. Lembramo-nos aqui do pequeno Hans e do seu medo especial de carroças bastante carregadas. No segundo caso, é digna de nota a idade tenra da criança, 2 anos e meio. Se agora voltamos à recordação infantil de Goethe e introduzimos no lugar que ocupa em Poesia e Verdade o que acreditamos haverem descoberto pela observação de outras crianças, há uma irrepreensível concatenação de ideias a que não teríamos chegado de outra forma. Ela diz: fui um felizardo. O destino me conservou a vida, embora eu fosse dado por morto quando vim ao mundo. Eliminou meu irmão, porém de modo que não precisei dividir com ele o amor da mãe. E assim vai a cadeia de pensamentos, até uma outra pessoa que morreu naqueles primeiros tempos, a avó, que habitava como um espírito amável e silencioso, outro aposento da casa. Afirmei em outra ocasião que quando alguém foi o favorito indiscutível da mãe, por toda a vida conserva aquele sentimento do conquistador, a confiança no sucesso, que não raro traz realmente o sucesso. Goethe poderia, com todo direito, antepor à sua autobiografia uma observação como esta: minha força tem uma raiz na relação com a minha mãe. Bravo, né? Não, Senhor Freud, bravo. Gente, eu não consigo ver assim, como que um homem inteligente, ele realmente era muito sagaz, né? Claro que hoje nós podemos rever algumas questões, mas Freud tem toda a sua questão. E aqui é interessante que ele fala, né? Como o filho que foi o favorito da mamãe, como ele
porque na história freudiana ele era o filhinho favorito da mamãe. E é interessantíssimo isso, né? A relação com o pai sempre muito obtusa e era o filhinho favorito da mamãe, né? Olha, é interessante aqui e eu gostaria muito de ouvir vocês. E aí, o que vocês acharam do texto, dos casos contados por Freud e também daquilo que vocês enxergam dentro da possibilidade de análise no consultório? A Melanie Klein depois vai dizer da origem da inveja. Ela tem um texto chamado Inveja e Gratidão, e não é tão fácil de ler assim quanto o de Freud, né? As pessoas vão dizer que Freud também não é tão fácil de ler, mas a Melanie Klein é um pouco mais difícil que ele, a linguagem dela, né? Mas ela tem um texto gigantesco chamado Inveja e Gratidão e Gratidão. E ela vai falar que as pessoas nascem com uma inveja inata, segundo a Melanie Klein. O Winnicott já vai rebater isso, né? E o Freud aqui está nos dando uma abertura para a possibilidade da inveja, porque ele diz assim, ó, nasceu um rival. O que vocês acham sobre isso? Pastor Mário Sérgio, os textos geralmente ficam na plataforma. Explica para ele melhor aí, doutora Carla. Ei, Mário, olha só, todo o texto que a gente vai trabalhar aqui, a gente coloca lá no fórum, na plataforma, na aba do grupo de estudo. E esse texto aqui já está lá, mas hoje eu coloquei, a Gisele colocou e eu coloquei também aqui. Se você quiser baixar esse daí, ele está aqui no chat também. E o Vê que a gente vai. será que ele estava no chat quando a gente colocou? Porque ele tem que estar Posso presente Vou dar para colocar uma a gente olhada aqui ver. para novamente. ver. Então Eu tá posso bom. colocar novamente, mas o próximo texto que a gente vai trabalhar daqui 15 dias, ele vai para o fórum amanhã Entendi. também, para todo mundo poder baixar. Mas, de qualquer forma, eu vou Pode colocar aqui colocar. novamente. Se você não tiver conseguido achar, você avisa, eu coloco Tá, para você aqui novamente, tá bom? Esse texto que a gente está lendo aqui. A gente terminou. ok. Que a gente Vou tentar. terminou, né? Terminamos agora, inclusive. Uhum. Mas é bom pegar para ler, já que você Uma estava aula sem vai ler. ser gravada, já está sendo gravada, né? Eu vou assistir depois novamente, porque eu não consegui pegar do início. Ah, legal. Problema. Por E isso que é tem bom muita ficar informação. gravado, né? Que a gente pode rever quantas vezes forem necessárias, né? Isso aí, coisa boa, maravilha. Assista e aí no nosso próximo encontro, se você puder estar desde o início, você já vai pegando todo o comentário, depois pode assistir de novo, rever, né? Porque Com às vezes na certeza. hora, aí, tudo que puder. Tá Glória a joia. Deus Muito por isso, né? A obrigado, Epe viu? facilitando. Que é isso, pastor Mário? Fique à vontade, tá? E, gente, olha só, vocês não têm nada para falar desse texto, não? Eu não tô aguentando esse silêncio de vocês hoje. Vocês estão assim quietinhos. Podem falar, tá bom? Podem jogar pela Eu não janela sei tudo por que que vocês que Rafael quiserem. não falou nada ainda. Rafael Eu falou vou, Rafa, fala hoje. aí, Rafa. Falou Abre o pouquinho, mas ele caminho. eu, falou. oi, eu levantei a Olá, mãozinha, por doutor, então eu vou favor, falar pastor Ai, José direto. Ricardo, agora estou vendo. Eu vou Sim. falar direto. Eu acho que, dentro da sua pergunta, eu acho que isso é inerente ao ser humano, né? Porque, por exemplo, eu trouxe o caso do rapaz que está com 17 anos hoje. Nós estamos lendo uma história da época de Freud, da época dele. A irmã, que antecedeu aí falando do menino que é americano e que voltou para o Brasil, né? Está sendo criado aí, está com 3 aninhos, ou seja, não tem uma faixa etária, aliás, tem uma faixa etária, né, que isso pode se manifestar, né, quando vem um segundo irmão e tudo, nós sabemos disso assim, mas o que eu quero dizer é que isso não está preso a uma região, ou a um país, ou uma cidade, um estado. Isso é do ser humano, né? Às vezes as crianças elas passam por essas situações e, enfim, eu quero colocar isso, que isso é inerente do ser humano, né? São dificuldades que nós temos e que a gente, como pai, quando a gente tem o segundo filho, ou mesmo o primeiro, a gente não tem uma cartilha para criá-los, né? Não. É aquela questão
do CDI, né, e da aula do segundo módulo, que a gente apanha bastante quando a gente começa o curso. Ou seja, não tem uma cartilha, não é? Mas o que eu queria colocar é isso, que isso é do ser humano. Então, nós podemos passar por essas situações. E as pessoas estão passando por elas, né? Que é o caso desse rapaz, por exemplo, hoje com 17 anos. E quando eu mencionei, eu conversei um pouco com a mãe, né, falando a respeito desse menino, ela falou, pastor, porque quando o segundo filho nasceu, eu tive que me dedicar totalmente a ele. E eu deixei o primeiro, o fulano, mais de lado. E então a gente vê que realmente, e a senhora tinha mencionado isso antes, né? Há pouco tempo atrás, agora, na aula, a respeito dessa questão, às vezes, da mãe se dedicar ao segundo filho por várias questões, e foi exatamente o que aconteceu nessa família aqui, né? E a mãe me confidenciou isso. Aí a senhora mencionou que seria uma terapia familiar, né? E o pouquinho que eu estou estudando, eu só estou no módulo 11, né? Estou tateando ainda a psicanálise, mas eu já pensei que seria uma terapia familiar. E por uma frase da mãe, deve ter um mês e meio atrás, ela conversando comigo sobre isso, a mãe desse rapaz, ela falou assim, pastor, mas são coisas que eu não posso mencionar porque envolve meu marido. Hum. Então a gente vê que tem coisas lá de trás, comportamentos do marido, ele é um rapaz crente, ele leva a Deus muito a sério, mas ele vem de um passado bem difícil, né? Ele não conheceu o pai dele, nunca viu uma foto do pai, não sabe nada a respeito do pai dele. E esse rapaz hoje ele veio para os Estados Unidos, mora aqui, constituiu família, e ele só tem a mãe. A única pessoa que ele tem na vida dele é a mãe. E o pai, ele nunca soube nada a respeito do pai dele, nada, nada, nada. E ele veio para o casamento, criou os filhos é, e a esposa dele, comentando isso comigo, ela falou, pastor, eu não posso estar falando muita coisa porque envolve o fulano, que é o marido dela. Então, realmente, é o que a senhora tinha dito anteriormente, né? A questão de uma terapia familiar. É só isso que eu queria pontuar. Muito interessante mesmo, isso na prática, né? Por favor, doutora Carla. Só para Muito informar, eu interessante. consegui baixar o texto, tá? Obrigado, hein? Pensa. E os segredos de família, né? Esses segredos de família, o quanto que influencia na dinâmica familiar, né? Estamos poupando alguém com segredos, né? Quando nós não podemos mencionar, alguém está sendo poupado. E alguém Por... sacrificado, né? Aham, sempre. A senhora falou tudo agora, doutora Carla. Exatamente, de segredo de família. Nós nos conhecemos há muitos anos, mas como ela não se abriu, eu não ia entrar como psicanalista, né, que eu não sou, mas como pastor, eu poderia tentar ajudá-los, mas mesmo assim ela se fechou e eu respeitei, não avancei. Mas é exatamente o que vocês duas falaram, isso aí. Muito interessante mesmo. Olha, o pastor José Ricardo sempre trazendo para nós contribuições tão ricas. Gente, olha, imagina, né? Vamos pensar agora aqui no meio de todos nós. Alguém que chega para nós com algo assim, num contexto que não é o contexto analítico. É o contexto pastoral, é uma amizade, é uma pessoa do trabalho, é alguém na igreja que não está sendo analisado por nós, mas é uma pessoa do nosso convívio. E aí, há uma linha tênue, né, entre aconselhar e orientar e analisar, porque você precisa estar com isso muito bem estruturado, para não cair nas duas coisas de maneira inadequada, talvez, né? Porque o lugar pastoral é um lugar muito do aconselhamento, né? As pessoas vão em busca. Mas olha aí, agora seria o analista para tentar, né, dar autonomia de fala para uma mulher que está dizendo assim: eu não estou autorizada a falar. Porque quando você guarda o segredo e faz como a doutora Carla falou, sacrifica alguém para poupar alguém, eu estou dizendo, eu não tenho autonomia. De alguma maneira, a autonomia da pessoa
está sendo cerceada por algum segredo familiar, ou seja, até onde essas relações estão, né? Doutora, e se me permite falar um pouco mais, essa mulher hoje ela está com 37, 38 anos de idade, e ela está adoecendo. Ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais subir escadas, ela está com problema nos joelhos, como se os joelhos estivessem assim esfarelando a rótula dos joelhos. Olha E é que uma mulher que não tem, interessante. e uma Meu mulher que não tem Deus, 40 anos de idade. misericórdia. Ela não Está Ele, consegue sofrendo já de ele uma falar, eu não questão entendi. serina, O que quase. isso é, é psicossomática, né? Ela tá dessa questão e o marido, cada crise que o filho tem, ele tem que usar bombinha porque ele tem crise de falta de ar também. Mas é um casal que eu já tentei um pouquinho, né, conversar com eles, mas ela se fecha e não consegue e não fala nada. Então eles estão adoecendo os dois, até fisicamente e tudo, e eu acompanho porque nós somos muito próximos, mas infelizmente eu só posso ir até onde eles permitem, né? Mesmo como pastor. Então, há muito mais do que o nascimento de um irmão, né? Tem, exatamente, tem mais. É. Uhum. E Nível de não E só no angústia, que, caso, sim, pode falar. no não, nível de angústia que permeia o ambiente, né? Muito grande, muito forte, né, Gisele? Doutora uhum. Gisele, imagina quanto que de coisa reprimida tá nessa mulher e a emoção que ela cala, o corpo fala, né? É Vamos usar exatamente o uma que está frase de acontecendo. Freud, né? A boca não fala, falam as pontas dos dedos. Agora, é interessante que esse exemplo vai tentar mostrar para nós um pouco mais sobre a dinâmica familiar. Por que mesmo que dentro da dinâmica familiar, um bebezinho novo na família realmente vai mudar toda a dinâmica, principalmente porque a mamãe vai precisar estar muito dedicada a esse bebê, né? Mas essa mamãe precisaria de suporte de uma mãe substituta, que o pai pode ser e qualquer outra pessoa que vai dar um pouquinho de colinho para essa criança, não só para que ela vá ao banheiro e faça coisas que ela precisa, mas também para que ela possa dar um pouco de atenção ao outro irmãozinho e trazer esse irmãozinho para a cena, no sentido de vamos ajudar o irmãozinho que chegou, a mamãe está grudadinha nele porque ele precisa muito, mas a mamãe ama você, você também está aqui. Nós vamos brincar tal horário, papai vai ficar com ele para eu poder brincar com você. É claro que é muito cansativo, mas a mamãe precisa do apoio do pai. O pai é tão importante para o ambiente da mãe quanto a mãe é importante para o ambiente da criança. E aí é que os homens vão precisar entender que a preparação para o puerpério não é só da mulher, mas deles também. E aí o homem precisa ter sensibilidade, ouvir, ter um bom diálogo, o casal tem que ter uma boa comunicação, porque muitos homens nesse período vão procurar outras mulheres na rua, porque a mulher está, claro, no período puerpério, ela está super envolvida com o bebê, a progesterona está lá em cima e a testosterona está lá embaixo. Então, a libido dela vai ser altamente prejudicada pelo estágio que ela está. Ah, Gisele, mas aconteceu na mãe tal que a libido, então há talvez uma disfuncionalidade nessa mãe, porque normalmente a libido vai descer, a mãe vai ficar muito mais envolvida com o bebê, vai desejar estar com ele mais do que com qualquer outra pessoa, e ela vai ter uma satisfação muito grande, apesar do cansaço muito grande. Então, assim, aí nós estamos falando de uma mãe saudável, né? Mas dizer, existem mães não saudáveis? Um monte, muitas, né? Não dá para ignorar. E aí as mães não saudáveis
vão trazer isso tudo de maneira embolada, vamos dizer assim, né? Ela não vai conseguir, ela talvez não vai amamentar, e aí algumas coisas vão ser retiradas da criança, ela não vai conseguir essa identificação, ela vai. Aí as histórias se repetem, né? Eu não. Por que você não mamou? Ah, é porque minha mãe disse que não tinha leite, é porque minha mãe disse que eu não gostava de leite, é porque minha mãe disse que eu larguei o peito sozinha, é porque. Nananana. Todas as coisas que uma criança naturalmente não faria, né? Então, nós podemos começar pela mamãe, né? Ah, então tá bom. A criança ela é altamente dependente, ela é absolutamente dependente até os 6 meses e bem dependente até os 2 anos. Então, eu acho muito difícil que um bebê não queira amamentar, a não ser essa sensação esteja tão ruim que é melhor não amamentar do que melhor ficar com fome, sabe? Então, mães muito ansiosas, mães que não conseguem segurar bem o bebê, que não foram seguradas e também não tem essa lembrança em si, né? Então, o que que nós estamos entrando nesse assunto? Porque quando nasce um bebê, tudo pode mudar na vida psíquica do irmão. Inclusive, a inveja pode começar a partir daí. Ele tem algo para sentir ciúmes e para invejar o lugar em que o irmão está. E isso pode ficar para o resto da vida dessa pessoa. Tudo é rivalidade. Se eu vejo alguém, e é a essência da pessoa invejosa, né? Muitas vezes nós vamos chamar isso de ciúme, mas eu gosto de dar nome às coisas, né? Assim, eu não tenho mais receio de dar nome àquilo que é real. E a inveja é real. E aí a É, inveja pode começar daí. daí a importância dos pais se prepararem para formar suas famílias, né, doutora Gisele? O que a gente Uhum. percebe é que normalmente as pessoas elas não têm uma noção exata do que é formar uma família. Elas só querem casar, mas alguns, né? Tem uns que não querem nem casar, né? Mas assim, vamos para o nosso ambiente cristão, que normalmente a gente pensa no casamento. Só querem casar, mas não se preparam para todo o conjunto que é esse sistema como um todo. Quando você vai trazer uma criança ao mundo, existe um sistema apropriado para receber essa criança. Só que muitos pais, ou maridos e mulheres, não têm essa preparação, assim, não sabe a importância do que é que eles precisam ofertar para uma criança que vai chegar, né? E aí muda tudo que poderia ofertar para essa criança e quando chega nessa situação, igual o pastor estava falando, o primeiro filho, a gente não tem uma fórmula muito bem definida, né, de como que é ser pai e ser mãe. E aí, né, às vezes é um exagero na proteção, ou um dedica mais, o outro não ajuda. Então, é muito importante que os pais saibam o quanto que eles juntos são fortes o suficiente para estruturar essa família, porque quando eles deixam solto, a conta vai chegar depois, né? Aí você percebe aí uma criança totalmente desestruturada, porque chegou uma outra criança. Como é que foi aí a atenção do conjunto como um todo, né? Do pai, como você falou, o marido é a estrutura para a mulher e a mulher para o bebê, né? Para ela conseguir ser a estrutura do bebê ou da criança mais velha, alguém tem que dar o suporte, né? E às vezes os pais não veem isso como tão prioritário, né? Tá mais preocupado no prover, no resolver as questões da casa, etc. Vocês se lembram lá do caso do rapaz? Alguma coisa para vocês familiar aí dentro desse contexto? Dentro do que a doutora Carla acabou de falar, da falta de estrutura, né? Dessa mamãe muito jovem que se separou e agora tem um novo namorado, sem nenhuma preparação, né? E esse namorado entra na casa, e agora esse rapaz não consegue mais se relacionar por muito tempo com ninguém.
Eu acredito que para nós mulheres, principalmente, a maternidade é muito romantizada. Na televisão, uma propaganda de fraldas, uma propaganda de leite, muitas vezes traduz um ambiente harmônico, quando, na verdade, ele tem mais para ser estressante. Eu acredito que a estrutura emocional não precisa entrar nesse estresse, mas ela passa por ali. Então, acredito que essa questão que a doutora Carla falou da preparação familiar, um conjunto familiar, sabendo que poderá ter adversidades, um parto antecipado, uma criança com peso menor ou maior, cria problemas para a mãe, e eu me reporto à minha gravidez, que não foi tão planejada. Então, eu tive que me cercar de conhecimentos para saber o que estava se passando em cada fase. Isso trouxe para mim uma segurança, porque eu perguntava às mulheres que tinham engravidado como que era. Elas não queriam falar assim profundamente, e diziam até que não queriam me assustar. Aí eu fui buscar na literatura, mês a mês, como é que era uma gravidez. E a última revista do mês, que eu fiz uma assinatura de revista de mães e bebês, falava assim, eu não me esqueço desse fato, se você pensa que vai ser tudo uma maravilha, e que seu bebê vai ser lindo, você vai se decepcionar, porque os bebês de capa de revista, eles são lindos, e você vai se deparar com seu filho com a cara da sua família, ou com alguma outra surpresa. E aquilo tinha sido um sonho recorrente meu. Por 2 vezes eu sonhei que eu tinha um bebê muito estranho e que meu marido não aceitava. Mas como eu estava lendo uma sequência de assuntos dentro dessa questão, eu mesma percebi que a gente não estava preparada para a gravidez. Eu entendi que, por não estarmos desejando aquela gravidez, foi um susto para a gente. E o meu marido teve o deslize, a deselegância de comentar que ele achava a mulher grávida feia. Nossa. Mas por causa da É. estrutura familiar dele. Então, Uhum. também, por um momento, foi assim. Por um momento foi assim, porque eu ressignifiquei e falei, por que que ele está falando isso? Se ele é tão carinhoso comigo. Aí eu visitei a estrutura familiar da gente, de nós dois, e entendi essa questão. E, por incrível que pareça, eu era elogiada pela minha gravidez e eu me senti plena. Eu perdi meus medos, eu perdi minhas inseguranças, eu tinha medo de ficar sozinha. E eu morava no Rio de Janeiro, eu ia para as consultas de ônibus e metrô, eu fazia o intercâmbio das duas conduções. Às vezes eu estava enorme dentro do metrô e uma mulher chegou para mim e falou: Você está sozinha? Mas eu estava plena. Então eu fui conquistando um espaço para esse preparo. Quando a Carla falou isso, eu falei assim: caramba, realmente é muito necessário. E esse Muito. trabalho que foi feito, assim, de eu procurar numa literatura, porque eu não senti segurança nas mulheres em volta, eu também preparei meu marido. Aí passa para um outro relato, depois que meu filho nasceu, toda a família ficou babando, todos faziam visitas frequentes que moravam perto, e meu marido chegou muito naquela correria do dia a dia, mas louco para ver o filho. E ele me deu um beijo, selinho, tipo cartão de ponta. Ele só marcou cartão comigo assim na porta, beijinho, e passou direto, e foi direto, se lançou direto pela casa, pelo corredor, pela sala, corredor, e foi direto para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, a estranha era eu, pela porta. Eu vi uma cena muito bonita, mas eu não estava naquela cena.
Aquilo me magoou profundamente. E eu fiquei. Aí eu voltei, aí deixei os dois. Ele namorava, ele babava. É aquilo, é o que uma mãe quer ver. É o que mais a gente quer ver, é o reconhecimento dessa paternidade do nosso filho. Mas para mim não foi reconhecimento da mãe, que eu estava carente, meu parto tinha sido muito, foi traumático. Então, qual foi, qual foi a questão? Uma consulta logo depois dos 15 dias e eu falei alguma coisa e o médico percebeu. Aí ele falou assim: o parto dela foi difícil, dá mais atenção. Ele sorriu, meu marido sorriu. Aí a gente voltou a conversar sobre o assunto. Aí ele falou: eu não fiz por mal, eu estava com saudade, eu passei o dia inteiro, ainda fazia faculdade na época, chegava mais tarde ainda. E eu fiquei o dia inteiro pensando nele. Ele me abraçou, me confortou, e para o meu temperamento, passa rápido, eu não guardo esse ressentimento. Então, foi aquele momento do carinho que me aconchegou. Eu precisava de muito aconchego, porque eu estava com muitas dores, eu fiquei sem sentar praticamente um ano direito, sentando confortavelmente, porque eu tive luxação no cóccix. Gente, a história é longa, me desculpa. Só para fazer a questão do bem-estar e do estresse que foi o parto, só para você fazer uma relação. Então, eu penso que esse conforto e esse preparo faz muito bem, porque eu não imaginaria que ia acontecer isso, mas o meu preparo de conhecimento aumentou o meu preparo emocional, melhorou a minha Sim. carga emocional, me deu. Na hora do conforto, eu entendi que ele estava sendo verdadeiro comigo. Ele estava disposto a me confortar, mesmo apaixonado pelo bebê, mais do que por mim. Naquele momento, o bebê foi mais importante. E a carga que eu recebi da família também acabou me confortando. Então, realmente, a gente padece por falta de conhecimento, já diz a Bíblia. Então, a gente precisa, né? Nós precisamos ter, como terapeutas, trazer esse conforto nas dores, porque a inveja, como no texto, existe. E inveja vai trazer raiva, vai trazer distanciamento. E a negação disso não é nada, é birra, é negação. Então a gente tem que resolver, falar, ele está com raiva, ele não está bem, ele está desconfortável, dar colo também, mesmo que o colo seja dividido por dois, aos poucos vai tirando um, vai botando o outro, mas eu acho que tem que ter essa observação. Existe sim um sentimento ruim. Vamos tratá-lo? Aí entra o terapeuta, entra a mamãe, entra o papai, entra um passeio. Eu acho que eu vejo que a negação é não poder falar esses casos estranhos, algum segredo que haja na família. Entre nós não existia esse segredo, eu sabia que eles tinham um relacionamento muito difícil familiar, e eu entendi quando ele falou que grávida era feia, porque existiam vários partos na família, de uma família disfuncional, e ele era o mais velho e sobrecarregava. É um bom texto desse, que ele adoraria, de repente, eliminar os irmãos. E quando foi no nosso caso, por mais, a gente não estava preparado para a gravidez e veio se preparando, se organizando para isso. Então, soltou, né? E teve essa questão, e eu tomei. Mas, com o passar do tempo, eu fui ficando segura. Eu não esqueço, até cito isso em relação. Você está preparada? Quando eu vejo uma grávida começando, eu pergunto. Como é que tem sido? Porque quando a gente fala que você está preparada, a pessoa não entende. Como é que tem sido o tempo que você está curtindo a barriga? O que teu marido tem falado? Porque palavras amenas, palavras carinhosas e acompanhamento na consulta e planos juntos faz um bem enorme, né? Então, essa é a minha experiência. Experiência muito rica, né? Porque como que falta, né, às vezes, uma sensibilidade até em relação ao homem também. Porque o homem é o que não costuma procurar terapia em relação às mulheres, são muito mais resistentes. Lê esse livro aqui sobre
maternidade, paternidade, mas não sou eu que estou carregando a criança, né? Verdade. Biologicamente, o homem não tem o estado regredido que a mãe naturalmente, né, vai ter ou deveria ter antes, né, antes de passar pelo período parturiente, né, ou seja, lá pelo sétimo, oitavo mês, nono mês. Então, tudo isso contribui para a maternagem da mulher, mas o homem não vai ter. E aí ele vai precisar realmente sonhar com essa criança antes, querer a paternidade, isso vai. E junto com a mulher, se instrumentalizar, porque se é somente a mulher que está fazendo isso, né? Ela que vai precisar instruí-lo. E aí fica ainda mais cansativo quando o homem é resistente, quando ele acha que tudo é besteira, ou muitas mulheres relatam, né? Eu estava em trabalho de parto, falava, é frescura, isso daí não. Ou seja, algumas questões vêm para trazer para esse lugar um lugar de muito sofrimento, de pouco acolhimento, né? A Cintia relatou ali, ele correu para ver o bebezinho e não lembrou que eu também estava ali, né? Não conseguiu me dar essa atenção primeiro, né? E é muito a repetição daquilo que a própria Cintia pode ter visto quando os irmãos chegaram, né? Ou seja, chegou o irmãozinho, agora todo mundo vai para lá para ver e ninguém tá nem aí para mim, que sou a mais velha. Ou seja, eu estou bem aqui brincando na sala, abandonada, esquecida, né? E tá todo mundo lá no quarto vendo um bebê recém-nascido que não tá nem sabendo da existência deles, que tá doido para que a mamãe venha e dê o leitinho para ele daqui a pouco. Então, assim, aí a criança que está sozinha brincando na sala, né? Às vezes tem uma ou outra pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade, né? E vai lá e fala, ai, cadê fulaninho? Aí vai, não, vamos brincar com ele, que ele sente mais do que a outra pessoa. Então, mas são poucos, né? Por que que um bebê é tão bem-vindo, né? E um adolescente é tão rejeitado, né? O que que acontece com o ser humano que o bebê é tão bem identificado, mas à medida que vai crescendo, as pessoas vão começando a ter outros tipos de sentimentos, né? E aqui ele termina falando que Goethe pôde seguir em frente, mesmo com tantos desafios, porque ele era o favorito da mamãe. Mas e quem não era o favorito da mamãe? Quem passou a vida sendo bode expiatório, rejeitado, ou talvez o irmão mais velho que virou bode expiatório depois que o pequenininho chegou, que nunca mais foi o favorito, nunca mais, né? Nunca mais ninguém olhou para ele da mesma maneira. E aí lá na frente, né, você pode ver adultos que são altamente competitivos, rivais, ver o outro como rival, tem muita dificuldade em aceitar diferenças. Vai ter uma competitividade dentro de si, assim, eu preciso me destacar porque assim eu vou ser amado, né? Enfim, muitas outras coisas podem vir aí do nascimento de um irmão, né? Espero que vocês tenham gostado deste texto, né? Nós estamos tentando ser pontuais com os horários, mas eu espero que vocês tenham gostado do texto, da discussão. Deixem aí os comentários, fiquem muito à vontade. Quem quiser comentar, só abrir seu microfone. Eu achei bem interessante e a gente vê aí a questão da gente, as pessoas têm dificuldade, às vezes, até de passar algo que não recebeu, né? Elas não receberam esse tipo de instrução, esse tipo de preparo na questão do relacionamento conjugal, na questão de ter filhos, né? De gerar filhos, no cuidado até da própria esposa quando está nesse período, né? De atenção à criança, como foi falado. E aí a importância do preparo, né? Do preparo para essa vida, né? Que vem através do casamento, né? A questão da preparação desde o namoro, noivado, né? Até o casamento, até a criação de filhos. E a gente vê a importância, né? Do papel da igreja, do nosso papel, né? Como
psicanalistas, né, como cristão, de uma forma geral, a gente está preparando essa juventude, as pessoas que estão vivenciando isso de uma maneira assim, né, às vezes até traumática, né? Estão levando talvez, né, aquela criança ferida, aquele adolescente que não teve a atenção que queria e leva isso tudo para o relacionamento e não foi tratado, tudo isso. E aí a gente vê tantos relacionamentos aí sofrendo, tantos casamentos, tantas famílias sofrendo por causa disso tudo. Muito interessante, muito obrigada pela sua participação, pastor Marcelo. As pessoas estão perguntando ali, né, sobre o caso do rapaz. Alguém compartilhou ali que viveu algo parecido com o namorado, né, a Érica, de estar casada com um homem que passou pelos mesmos problemas que o rapaz informado no caso. Olha só como que Deus é providencial, né? Lembrar desse caso especificamente aqui. Então, em análise, esse rapaz, ele foi descobrindo algumas coisas, relembrando algumas coisas que ele também não podia, né? Mas uma das, assim, mais ressignificações que ele pôde fazer era que 6 meses ele era muito desconfiado, sempre muito desconfiado do ambiente, né? Um tanto até paranoide, ficava seguindo as namoradas, tentando saber se elas realmente eram de confiança. E aí essa moça, que foi a última, ela mostrou para ele que ela era muito de confiança, assim, ele falou, eu fiz de tudo para testar elas, era muito boazinha, ela nunca me revidou, elas tão bacana, eu queria ficar com ela, né? Mas ele foi entendendo que ele demorava 6 meses para se apaixonar. E antes que isso acontecesse, ele já se antecipava, porque ele não queria sofrer, porque ele tinha certeza que a moça ia deixá-lo depois. Então, como ele ainda estava, né, no trauma de ser trocado, porque ele se sentiu trocado pela mãe, né? Agora vai ser só eu, mamãe, né? Ele estava ali no meio do complexo de Édipo, dele na fase edípica, e no finalzinho do CDI, e aí ele foi trocado, né? E ele disse que nunca ele teve nenhum bom relacionamento com com os namorados da mãe, que depois no final da vida acabou só. E ele não conseguia, ele sempre achou que ele iria ser trocado por eles. De alguma maneira, ele falava assim: ah, isso daí, filha. Aí os amigos perguntavam: e aí, tá namorando? Ele: não, Deus me livre. Isso daí daqui a pouco vai embora. Ah, mas por quê? Ele: não, mulher não presta, não, não tem mulher que presta e tal. E diz ele que ele falava essas palavras, né? E aí essa moça o cativou verdadeiramente e ele procurou ajuda, impulsionado por ela, né? Que disse para ele, ó, ou você se trata ou eu não quero você. E aí ele se viu ali realmente num desafio e foi buscar ajuda, né? E durante todo o processo ele pôde compreender que aquela moça não era a mãe dele. Mas isso foi aí um percurso, todo um percurso para que ele pudesse chegar a essa compreensão e esse suporte, esse nível de suporte, desenvolvimento dele mesmo, né? Porque o trauma era muito forte, né? Que ele podia confiar e que ele também podia confiar em Deus, porque ele também nunca pôde confiar em Deus Pai, né? Que também não era de confiança, como a mãe também não era, né? E foi muito interessante esse caso, foi um caso bem interessante em relação àquilo que a pessoa pode destravar de si, né? Pode trazer de autonomia. E tinha a ver aí com essa cena aí, né, de se sentir trocado. Aqui o menininho se sentiu trocado pelo pai e pelo irmão, né? E ele se sentiu trocado pelos namorados da mãe. Sendo filho único, ele nunca teve a competitividade de um irmão. A mãe nunca mais teve filhos. Porém, ele se sentiu trocado por esses, né, namorados aí. Queridos, como é bom estar com vocês, tá? Nossas quintas-feiras são ricas demais. Doutora Carla hoje trouxe conjecturas
tão maravilhosas, cada um de vocês que contribuiu, né? Trouxe enriquecimento para a nossa aula, para nosso encontro do GEAP. E aqui vocês também fazem a aula, né? Fazem o momento. Não somos nós, não. Falem bastante para que a gente possa falar pouco. Aí, quanto mais vocês falarem, a gente pode ficar quietinha, ouvindo, que é muito bom. Falar pouco, né? Eu Quando a estou gente fala fazendo muito, meus exercícios. Vou falar pouco e só observar, né? Vou, fa- vou aprender com a Liliane ali. Mas é isso muito aí. bom essa troca. É muito bom essa troca, essa conexão. Estamos todos aqui para aprender um pouquinho mais e é muito bom quando todo mundo participa, porque aí fica dinâmico e a gente discute as ideias e a gente aprende com os casos, com as experiências de cada um, né? E isso contribui para o crescimento de todo mundo. Então, que todos nós possamos continuar nessa dinâmica que é muito boa. Uhum. Eles, nós não vamos nos delongar mais, porque nós estamos tentando, né, sermos pontuais com esses horários Mas, para que todo mundo possa ir ter um compromisso depois, né? Para que o nosso grupo não impeça você de ter um compromisso pós-grupo, não sei, mesmo que seja soninho, como é o meu depois do grupo, é soninho. Mas assim, como é bom, fico muito feliz com todos vocês, doutora Carla também, para nós é um prazer, é um momento de excelência, de troca. Obrigada pelas considerações pela aula. Vocês que são maravilhosos, que fazem a nossa aula aqui, nosso momento, nosso encontro. Por favor, Aniele, gostaria de falar. Boa noite. Desculpa, eu tô até com cara de cansada, mas eu não tem a ver com a aula, mas tem a ver com a época que eu queria falar aqui. Eu queria agradecer, que eu vi que a Epic se disponibilizou, eu sou gaúcha. Então, eu gostaria de agradecer, pedir a vocês que transmitam a todos os psicanalistas da Epic uma gratidão por vocês se disponibilizarem a atender as pessoas. E não está sendo fácil, então só o fato de lembrarem já nos comove. Horríveis. E, então, eu só gostaria mesmo de agradecer, de pedir a vocês duas, principalmente, para transmitir, né, a toda a equipe da EP uma gratidão enorme por estar fazendo a diferença. Eu estou cansada porque eu passei o dia também na linha de frente, na mobilização aqui em Goiânia, na arrecadação de roupas. Então, assim, tem um polo muito grande de têxtil aqui, né? Então, a gente estava arrecadando roupas novas, muita roupa nova, água, enfim. E, então, eu vim exausto também, banho eu consegui tomar ainda. Mas só para agradecer, de verdade, por gentileza, transmitam a todos o agradecimento. Amém. Nós estaremos não só em oração, mas também em ação, tá? Caso você, Aniele, e outras pessoas lá, você saiba, você em contato, não sei se você tem família que ainda está morando lá, né? Porque como você é do sul, deve ter, Eu não tenho pode a minha mandar. família inteira é de lá, né? Todo mundo é de lá. Eu não tenho ninguém fora, assim. Quem está fora é porque eu e o meu irmão, no caso, né? O resto é todo mundo Sim, de lá. Eu tive familiares que perderam tudo, que estão com a casa submersa. A minha família mesmo, mais próxima, minha mãe, irmão, eles estão numa cidade montanhosa, que é a minha cidade, então lá não inundou, mas desmoronou. E tive vizinhos que perderam tudo. E é muito, é um pânico, né? Assim, na outra quinta e sexta-feira a gente não dormiu, com medo da casa, enfim, despencar, né? sim. E então, assim, sempre atento a qualquer ruído, qualquer barulho estranho, para poder sair correndo, com documento tudo na porta, assim, já. Então,
momentos pavorosos, pavorosos. E quando a gente vê, assim, né, que nem eu vim aqui para aula normal e de repente eu abro o Instagram e vejo o vídeo, né, da app se prontificando a ajudar. Então, assim, a gente se sente acolhido, de fato, bem acolhido. Amém. Estamos aqui abrindo não só nossos corações, mas também as agendas, tá? Para esses atendimentos. E pode enviar, Aniele, diretamente também, tá? Porque às vezes vai para fila e nós não sabemos, assim, mas às vezes tem alguém que está num estado, que está um pouco mais, assim, de, nossa, está precisando muito de uma palavra, de um acolhimento, mais urgente. Pode, Wander tem todos os nossos contatos, pode pedir mesmo que estamos à disposição. E eu, pessoalmente, estou me colocando à disposição também Eu para também. esses atendimentos sociais, tá? E assim, gratuitos, né? E é muito importante que as pessoas saibam que, às vezes, essa palavra, eu sei que é um momento de caos, mas às vezes uma palavra pode desanuviar uma mente, trazer algum conforto, né? Liberar algum pensamento que para que aquela pessoa possa ter uma possibilidade de continuar lutando, né? Então, assim, estamos realmente, pela graça de Deus, mobilizados e que o Senhor abençoe sua família ricamente, né? E todos aqueles que estão lá. É algo realmente, né? A gente fica vendo assim as imagens e pensando, meu Deus, são casos, são familiares, cada família, cada lugar, e que vamos aproveitar, né, o tempo para clamar para que as pessoas, né, se rendam a Cristo, porque mais importante de tudo é ganharmos a nossa vida, né, para Cristo Jesus e a vida dos nossos irmãos, e que a breve volta de Jesus, né, que não tarde, né, não tarda o nosso Senhor, para que nós possamos estar realmente no lar, né, no lugar seguro, que a terra já não é mais um lugar seguro há muito tempo, né, infelizmente, e aí esse lugar vai ser realmente a vida celeste, então que esse conforto possa ir a cada coração, né, daqui. Não tem muito o que a gente dizer, né? Mas fazer por eles é possível fazer, né? Então, muito obrigada por você trazer para nós, porque nós estamos aqui estudando, estamos aqui sobre um abrigo. Já aconteceu aqui no Espírito Santo em 2013, foi um caos muito grande, né? Eu não sei se nas mesmas proporções, mas assim, em muitos lugares. E aí nós ficamos assim chocados, maus, e todo mundo, né, se mobilizando até que bastou, não precisava mais doar, porque já tinha o suficiente. E que aconteça o mesmo, né, que as doações sejam chuva de bênçãos para que aquelas pessoas sejam amenizadas, né, esse sofrimento. Então, quando a gente recebe, aquilo vem um conforto do coração, foi o que a Aniele falou. Vem, conforta um pouco o coração, né? Então, que nós todos possamos ser muito generosos. Eu vou pedir, Pastor Mário, Pastor José Ricardo também está aqui conosco, não sei se já se foi. Poderia orar por nós, para nós encerrarmos hoje, e também orarmos pelos nossos irmãos. Amém. Podemos sim. Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos, glorificamos o teu nome nessa noite. Amém. Senhor, te agradecemos por essa aula enriquecedora, pela vida das tuas filhas que ministraram essa aula maravilhosa. Que o ensinamento, as coisas que foram ensinadas, faladas aqui hoje, possam encontrar um lugar no nosso coração, no nosso intelecto, de forma que possamos absorver para transmitir, ajudar outras pessoas. Agradecemos pela tua filha, Aniele, que o Senhor possa estar abençoando ela, Senhor, os familiares dela que estão lá, né, naquele local ali, Senhor, onde as pessoas foram atingidas de uma maneira assim tão tremenda, assim, ó Pai, no Rio Grande do Sul, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa estar estendendo a tua mão,
trazendo provisão, trazendo consolo, Senhor, às famílias, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, e nos conscientizando, Senhor, que aquilo que nós podemos fazer, nós estejamos fazendo, Senhor, para glorificar o Teu nome, para ajudar o nosso próximo. Senhor, que essa mobilização que já está acontecendo, Senhor, ela se multiplique de uma maneira, Senhor, sobrenatural, que o Senhor venha, Senhor, trazer pessoas, Senhor, envolvidas, ó Pai, com um coração aberto para poder abençoar, atender as necessidades, ó Deus, daquelas pessoas que tanto precisam. Pai, a EP também está envolvida nisso, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, ó Pai, os irmãos, usando os irmãos que vão estar, Amém. Senhor, ó Pai, atendendo essas pessoas, que eles sejam instrumentos vivos, Senhor, para que o coração, Senhor, ó Pai, a alma, o espírito deles, ó Deus, sejam tratados, confortados, Senhor, que eles sejam instrumentos do Teu Espírito, Pai. Ó Deus, na vida dessas pessoas que tanto precisam. Oramos, Senhor, e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. 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 Tudo de bom, queridos.